pessoal, bem-vindos novamente no meu canal. Sigam nas redes sociais, tudo é GularteMed. Assista esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Hoje eu tô aqui com uma visita ilustre, tá? Uma convidada especial, que ela é minha mãe, gente. É uma mulher guerreira. Então, pra falar sobre coisas da vida e coisas pra inspirar vocês, né? Como eu recém tô iniciando esse canal, eu trouxe alguém, nada mais, nada menos que a melhor mulher do mundo, que já passou por tantas coisas, e eu vou contar um pouquinho pra vocês da história dela de superação. E se ela conseguiu vencer, vocês também vão conseguir. Mãe, conta assim na tua vida o que foi mais doloroso pra ti nesses anos todos. Como assim que foi mais doloroso? O que assim te tentou te botar pra baixo, mas tu viu assim, tu conseguiu vencer. E o que te botou pra baixo e como tu venceu isso? Olha pra câmera. Foi a época que eu não tinha muitos alimentos para pôr na mesa, né? O que vocês me pediram daí. Eu pensei, não vou ter condições de manter meus filhos. Essa foi a época mais triste, né? Que eu pensei que eu não tinha condições, né? Pelo fato de eu ter tido muito, né? Um em cima do outro e eu sempre tentei dar o que estava ao meu alcance, mas chegou um tempo que eu me senti fraca, que eu vi que eu não ia conseguir, né? E como tu conseguiu superar isso? Superei porque eu vi que Deus tinha me dado força e saúde para mim trabalhar. De noite eu consegui colocar na creche, no colégio interno, daí para mim então foi a época melhor assim que eu consegui me erguer, porque eu sabia que eles estavam bem cuidados. Aí foi onde eu vi que eu tinha condições de tocar para frente o meu barco e guiar meus filhos, né? Cada um deles. Dizer aqui, pessoal, e tu, como é que tu era? Tu ficava se queixando, tu reclamava, tu pedia ajuda? Como é que tu lidava também com essa situação? Qual a estratégia que tu tinha pra criar teus filhos e passar por tudo isso? Na realidade, a gente não ajuda mesmo, a gente tinha do Estado, né? Mas assim, ó, como eu sempre trabalhei fora e meus filhos, graças a Deus, estiveram em colégio interno, que hoje até a gente sente falta disso, que as mães saíam de manhã, largavam os filhos e só pegavam no fim da tarde, é que nem a creche, e filhos em fase de escola, hoje já não existe, né? Eu creio, só particular, eu acho, né? E na minha época tinha. Então eu acho assim que isso aí ajudou muito na criação dos meus filhos, ajudou muito em despertar eles também, ver que eles, apesar de que não tinham um calçado de marca, que era muito, né? Uma blusa de marca, eles eram valorizados, porque eles tinham um estudo, né? Que era o principal, e eu sempre disse para eles, as coisas vêm na medida que vocês forem estudando-se e dando valor para o estudo. Além de a gente não ter material muitas vezes, mas eles iam assim mesmo, né? Eu nunca deixei faltar, e na escola eles ajudavam muito nessa área. E aí eu vi que dava pra gente sobreviver. Deu tranquilo pra gente erguer, pra mim, eles se sentir valorizados na sociedade. Eu também comecei a mostrar pra eles o outro lado, né? Pra eles não viver só o nosso mundinho aqui, serviço, colégio e casa, né? Aqui eu sempre tentei levar eles para outros lugares, sabe? Mostrar, ir para um parque, ir para um zoológico, ir para um circo, sabe? Mostrar que a vida vale a pena, que tudo que a gente adquire com suor, sacrifício, vale a pena a gente investir não só na comida e na vestimenta, mas também na diversão. Isso aí eu tentei passar valores para eles, né? Através disso aí, mostrar que eles teriam condições de ir mais avante do que eu fui, né? E tu compara um pouco a tua infância com a dos teus filhos, a tua criação? Teve alguma coisa semelhante? Ou algo que tu pensou assim, ó, com meus filhos eu não vou fazer, não vai acontecer, mas acabou acontecendo? A minha infância foi bem dificultosa, assim, até porque a gente, quando é mãe, depois, quando a gente é nova, a gente sempre diz, quando eu tiver meus filhos não vai ser desse jeito, né? E realmente se repete mesmo, se repete na vida da gente como mãe, porque quando a gente era nova, eu me lembro que a minha mãe fazia polenta, que hoje tá um absurdo, né? E a gente ganhava leite do governo, né? Os leites em pó. E a minha mãe fazia muita polentinha com leite no café da tarde. Era o nosso café, era o nosso pão. Não tinha pão. A minha mãe tinha terminado a farinha no metade do mês, como todo mundo. Esse ano também não é diferente, né? Agora com mais idade. Chega na metade do mês, acaba as latinhas, latinha bate, né? Querendo ou não, as latinhas bate. E aí o que acontece?
Não tinha cartão, né? Hoje tem cartão, né? Então daí te segura um pouquinho. Mas naquela época não, então a mãe optava pela polentinha, polenta com leite, então polenta com leite pra mim era horrível. E eu sempre dizia, meus filhos não vão comer polenta com leite. Quando eu tiver meus filhos, eles não vão comer polenta com leite. Eu tirava o leite da polenta e comia a polenta pura e botava o leite no café, porque eu não gostava, né? Então eu trouxe pra minha vida, só que eu comecei errado, né? Comecei caminhando por outro caminho. Não fiz um casamento, né? Não tive um casamento, tive relacionamentos, né? Tive maridos e não tive esposo. E aí fui tendo meus filhos e vi que não era aquilo ali. Muitas vezes eu me vi dando polenta para meus filhos com leite e eles, incrível que pareça, adoravam. E eu tinha pavor. Eu odiava, né? Eu era a única que não gostava. Tem né? coisas, né, que tu diz não vou trazer e tu acaba trazendo. E acontece, mas é a realidade. E como viu, tu meninas? faz pra que não se repita? Quando tu fala alguma coisa assim, que nem eu não tenho filho. E às vezes eu olho, não, eu não vou fazer isso com meu filho. Como eu consigo dar valor a essa minha palavra pra que realmente não aconteça? É difícil. É difícil porque a gente acaba cedendo, a gente acaba fazendo. Quando a gente não faz, outro vem, faz e eles gostam. E daí diz, pô, mas eu não gosto disso. Eu acabei aprendendo, estava falando também para minha sobrinha, que a gente acaba aprendendo a comer de tudo depois de uma certa idade. Porque os filhos crescem. E eles precisam se alimentar bem. E o que é se alimentar bem para ti? É uma fruta, é uma sustagem, uma coisa mais reforçada, né? Então, vamos supor, tem verduras na tua mesa que tu é nova, tu não gosta, não vou comer, né? E tu não come, porque a tua mãe come que é bom, e tu diz, não vou comer. Aí, quando tu chega a uma certa idade, tu diz, se eu não comer, meu filho também não vai comer. E realmente, os filhos não comem, porque tu não faz para eles, mas se tu fizer, eles vão comer. E aí eu peguei e comecei a fazer isso aí para os meus filhos. Eles não gostavam de vários tipos de verdura. E quando eles eram menores, eu também não gostava. Mas como é que ia fazer eles comer? Eu trabalhava fora, as crianças no meu serviço comiam de tudo, né? E chegava em casa, os meus, na creche, eles comiam. Mas fim de semana em casa comigo não era. Eu botava tudo no feijão, tudo quanto era tipo de legume. É verdade, são assim mesmo. Tudo no feijão. Eles pensavam que era carne e era os legumes. E quase não tinha carne, pra vocês terem uma ideia. Comi o Não tem feijão, muita lembrança de carne. feijão com da minha arroz infância. e pensando que tinha carne, mas eu nunca deixava eles ver, né? Aí eu tirava antes, às vezes, quando eu me lembrava, mas se às vezes deixava, eu já... mas tu deixou... Não, daí é bom. Então, era essa a forma que eu achei do meus filhos comer legumes e frutas e verduras. Porque fruta mesmo era só banana, né? Banana na época era bem mais barata. E então a banana não faltava na mesa, né? Qualquer caixa tu pegava banana. Até quando eu ia botar, já tá madura demais, não, daqui que eu levo pra casa, sabe? Faço uma batida, aquela coisa toda. Então a gente às vezes, né, tinha o tempo das vacas magras, mas também tinha mais o tempo das vacas gordas do que, né, das vacas magras do que das vacas gordas, né? É verdade, isso que eu ia falar. E aqui conta pro pessoal, gente, a minha mãe, a gente mora aqui, né, num lugar onde é perto do arroio, tá? E muitas vezes deu enchente aqui em casa, a gente perdeu várias coisas. Mãe, quando dava essas enchentes, o que passava na tua cabeça, assim? O que tu... Como é que tu lidava com isso? Até mesmo de perder as coisas, as poucas coisas que tu adquiria pra gente e às vezes acabava perdendo. E o que tu tira como lição de tudo isso? Eu aprendi assim, ó, que a gente tem que amar o próximo, tem que estar sempre unidos, assim, porque a gente vê que numa hora de dor, de perca, até material, bens material, se a gente não tiver amizade, assim, no mundo nosso que nós vivemos, nós vamos sempre ficar remando. Eu vi assim, ó, muitas coisas dos meus filhos, até na época eu ganhava brinquedo, ganhava roupa, eu sempre tive pessoas que me ajudaram de coração, né? E vestir meus filhos também, ainda mais quando eles eram menorzinhos, porque depois os mais velhos era mais difícil, né? Eu me lembro que às vezes a água vinha de dia. A gente estava no sábado de manhã, estava dormindo, quando eu vi a água na minha porta, dentro da minha casa, invadindo já, levando tudo, os brinquedos, levando embora o sapato. Às vezes até documento era perdido, sabe? Mas para quem não passava por isso, parecia assim que era ilusão,
né? Achava, é mentira, né? Aí quando a televisão mostrava lá do outro lado as enchentes, as pessoas diziam, ai, capaz que é tudo isso, sabe? Mas nunca viram, presenciaram. Então eu perdi muita coisa, assim, nos meus filhos na época. Mas eu sempre, em tudo, eu dava graças a Deus de eu ter eles ali comigo, de eles não ter se afogado, que a gente via casos de filhos, a casa se arrastada pela água, né? E eu sempre tive assim, trouxe eles sempre comigo, sempre cuidando para não acontecer uma desgraça assim, né? Esse cuidado assim eu sempre tive e agradeci a Deus por Deus cuidar de cada um deles, sabe? Deus sempre tem cuidado deles para mim quando eles eram pequenos e agora muito mais, né? Então é triste, sabe? Falando assim, é muito triste tu adquirir tudo assim com sacrifício. Claro que nada era novo, tudo é usado, mas é um sacrifício, que a pessoa que te deu teve o sacrifício de comprar para ela, para te doar, né? E aí, de repente, entra a água, tu molha o sofá, sofazinho velho, mas é teu, molha a cama, o colchão, que tu conseguiu um colchão de espuma, aquela coisa chique, né? Era um colchão de mola antes de palha, daí de repente tu consegue um colchão de espuma, aí daí aquilo bem macio, vem água por baixo, umedece tudo aquilo ali, como é que tu vai secar? Como é que tu vai usar, né? Roupa ainda, muitas roupinhas das crianças, assim, eu me lembro que eu tirava do barro, eu lavava, eu usava ainda, sabe? Ficava com pena de pôr fora, porque era muita coisa fora. Muita coisa mesmo, sabe? E a gente sabia que não ia ganhar de um dia pra noite, né? Que é tudo ali que a gente ganhava com sacrifício. Então, muitas coisas assim a gente lavava, minha mãe ajudava, meus irmãos também, as irmãs também, meus vizinhos também, né? Porque eles também perdiam, né? Então a gente se ajudava, fazia um mutirão, lavava muitas coisas, o que dava para aproveitar. E o assim, material mesmo não tinha, né? Porque a gente às vezes tinha uma geladeira velha já, molhava o motor, estragou. Não, mas até nisso Deus era misericordioso. Enchia de barro e tudo, eu ia lá, jateava de água, tocava ali que prestava. E usando, né? E assim a gente, sabe, no fim a gente se alegrava, porque os bens preciosos mesmo são a nossa saúde, a vida, e Deus sempre preservou, né? Quantas pessoas a gente via que morria depois com leptospirose, essas coisas assim, essas doenças, né? E graças a Deus a gente mora há anos na beirada do arroio, né? E Deus sempre guardou nossos filhos, guardou os vizinhos também, né? Que moraram aqui bastante anos, né? Que hoje já não, a maioria já se mudou, né? Mas tem uns ainda que moram, que são remanescentes ainda, né? E a gente ainda continua nessa amizade, sabe? Sabendo podemos contar um com o outro. Isso é ótimo. E se tu pudesse voltar atrás, o que tu faria de diferente, assim? Uma coisa, assim, ou uma frase. Tivesse um desejo, Raquel, volta no teu passado e muda algo, o que tu mudaria? Eu sei falar assim. Eu não ia fazer muito filho, não. Eu ia pensar mais, adoro crianças, mas eu acho que eu não ia querer tanto, não. Eu digo, ó, é um filho, um casal de filho tá mais do que bom. Tá excelente. Nós somos em 7, tá, gente? Pra quem não sabe. Não precisa crescer o olho e achar que vai ter que pulular a terra, tem que encher, não. É mentira. 2 filhos tá ótimo, sendo um casalzinho ainda melhor, né? Mas se Deus colocar duas meninas, 2 guri, cria os 2 juntos, com saúde, no meio de um lar harmonioso, onde o esposo se faz presente, onde a esposa se faz presente, os 2 caminhando junto, não tem coisa melhor, sabe? Porque a gente, eu gosto de criança, eu sempre falei que gostava de criança, e eu amo criança até hoje, eu tenho meus netinhos que eu cuido, eu tenho os outros que vão vir, né, eu tenho os outros que já cresceram também, mas assim, ó, eu digo, mães, 2 filhinhos tá bom, não cresce o olho. E agora, pra gente finalizar, né, uma das coisas pra gente finalizar, diz pro pessoal quem é tua filha preferida. Mãe nunca tem filho preferido, né? Aí eu digo, porque fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. A gente tem filhos abençoados por Deus. Cada qual tem o seu meio de se expressar, cada qual tem um temperamento, né? E nós, como mães, temos que saber lidar com isso aí, né? Então não tem filho preferido. Temos formas e meios de poder alcançar o coração deles, a mente deles, o querer deles, né?
E às vezes nós até se doamos demais como mãe, né? Acabamos sendo empregada deles, né? Isso que é bom, não, né? isso não. Isso não que é bom, né? Tu vai visitar teus filhos, né? Tu acaba fazendo o quê? Diga aí, mães. Ajudando. Diga aí, mães, e me respondem quando vocês vão na casa dos filhos de vocês. E me dizem quando vocês vão na casa das nora. Me dizem aí. Respondem aí pra gente, então, né? O que quando você, que é vó ou mãe, vai na casa do seu filho, como é que você é recepcionada? E o que tu faz lá, né? Porque realmente, lá em casa, a minha mãe, eu falo pra ela sentar, só que ela não consegue. Então, eu não me importo, né, gente? Ela começa a limpar, começa a me ajudar e é uma benção na minha vida, né? Sou muito grata a Deus por ter ela na minha vida. Ela é uma excelente mãe, uma mulher guerreira. E uma coisa eu quero que tu fale aqui pras pessoas que estão te assistindo, mãe. Como tu faz pra não ficar murmurando diante de todas essas situações? Nós sabemos que no momento também passa por grandes lutas. Como tu faz pra não murmurar? Meninas, às vezes a vida dá umas peças na gente, né? Nos dá umas rasteiras e nós muitas vezes não estamos preparadas, né? Porque se a gente disser assim, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, nós temos nossos altos e baixos. Mas eu aprendi a esperar no Senhor. Eu aprendi a crer que Deus, acima de tudo na nossa vida, na nossa caminhada, e creio que tudo Deus está no controle e tudo é projeto de Deus. Lá na frente a gente vai ter a resposta. Lá na frente nós vamos ser respondidos e nós vamos ser agraciadas por Deus. E aí a gente pensa assim, Deus não está me vendo, Deus está te vendo. Deus está te contemplando desde o momento que tu tomou aquela decisão, desde o momento que tu resolveu esperar, e desde o momento que tu abriu a boca para murmurar. E ele disse, não, ainda não é tempo. Aguarda o tempo de Deus na tua vida, que Deus vai responder a todos os teus questionamentos. Amém. Então, gente, essa foi a entrevista do dia, né, da noite. A gente tá gravando de noite. E foi uma honra, mãe. Muito obrigada por ter participado dessa entrevista. Foi um pouco relutante, mas eu consegui, glória a Deus. Espero que vocês gostem, espero que vocês sejam impactadas de alguma forma, né? E na nossa vida tudo tem um propósito divino, né? A gente passa por algumas lutas, algumas perdas, mas em nenhum momento Deus nos desampara. Deus sempre está do nosso lado dizendo, prossiga mais pouquinho que a vitória é tua. Amém. Um beijo, ó. E curte, compartilha. E é isso aí, gente. Beijo.